Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. A política externa brasileira está contaminada por afinidades ideológicas e precisa ser reforçada. A conclusão é dos especialistas que participaram de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. 2 exemplos da opção feita pela política externa brasileira nos últimos anos. O chamado eixo Sul-Sul recebeu duras críticas na reunião da Comissão de Relações Exteriores. O país tem que ser o líder da sua região. Deixou de ser. Passou a ser amigo de quem é meu amigo. Deixou de representar os seus interesses essenciais, que são, não importa o grupo político que esteja no poder. A volta das relações diplomáticas com os Estados Unidos também foi cobrada. Desde que a presidente Dilma Rousseff cancelou a viagem que faria a Washington em 2013, os laços se mantêm principalmente pela força comercial. Há uma grave assimetria. A diplomacia não reconhece ou não dá a prioridade que os agentes privados dão a essa relação. Então é necessário haver uma conciliação desses interesses e é importante que a relação com os Estados Unidos ganhe um novo nível. A percepção de que a política externa brasileira está enfraquecida e precisa de novos rumos preocupa os senadores. Se nós deixarmos o Mercosul ir como vai, eu não sei qual é a sobrevida que ele terá, até porque os nossos principais parceiros estão enfrentando problemas estruturais muito grandes. Sem lembrar que o Mercosul já chegou a representar na área comercial 16% da nossa balança comercial e hoje representa 8%. Há uma profunda redução da presença brasileira e há um desvio de comércio muito efetivo nesses países por parte da China. Nós temos o bloco aqui, a chamada região, o bloco bolivariano, liderado por Venezuela, pelo Equador, pela Bolívia e pela Argentina. E temos um grupo independente, que eu incluiria o Uruguai e o Chile, com uma política mais pragmática na relação, e um bloco focado, eu diria, mais em economia, que é a Colômbia, o Peru, surpreendentemente, e o Paraguai. Então, dentro de tudo isso, se ainda assim, aonde nós temos que ficar? A minha avaliação não é que o Brasil se apequenou, não. O Brasil se agigantou. E nós temos muito claro o que nós queremos. O que nós queremos não é entrar numa ALCA da forma como queriam colocar o Brasil na ALCA. Certamente nós chegaríamos lá para cumprirmos ordens. É fortalecer os blocos, o bloco dos quais nós participamos, para aí sim lutarmos em pé de igualdade com os fortes. Pragmatismo com foco nos interesses nacionais e menos ideologia. Essa é a proposta dos especialistas para que o Brasil assuma a liderança no continente, fortaleça a balança comercial e tenha voz no mundo. Se não houver uma reformulação dos nossos objetivos políticos em relação ao Mercosul, não há medidas pontuais que façam com que este grupo, surgido numa outra visão das relações internacionais, cumpra o papel que nós idealmente achamos que ele deva cumprir. Não temos mais as condições fiscais, econômicas e financeiras para exercer uma generosidade e comprar apoios, quer dizer, temos que ser pragmáticos. Segundo, temos que fortalecer o Ministério das Relações Exteriores e temos também que ter a participação da sociedade no debate. A transposição do Rio São Francisco foi tema de audiência pública na Comissão de Agricultura. De acordo com o cronograma, a obra deve estar concluída em dezembro do ano que vem. 470 quilômetros de canais vão levar as águas do São Francisco a 390 municípios de 4 estados brasileiros. Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte vão ser beneficiados. 60% das obras já estão concluídas, mas os senadores manifestaram preocupação com a disponibilidade de água no São Francisco para a transposição. Eu vi recentemente uma matéria que o prefeito de Petrolândia disse que já nos 5.000 hectares que estão sendo irrigados em Petrolândia, já há rodízio de abastecimento nessa região. O representante da Agência Nacional de Águas disse que a finalidade da transposição é o abastecimento humano.
mas admitiu que outros usos poderão acontecer. A outorga que tem hoje lá é para abastecimento humano das regiões. A implantação de outros projetos ao longo terá que haver uma revisão dessa outorga junto à ANA, ou seja, quando existe uma demanda efetiva, o Ministério, a operadora Casa Codevasf, vai até a ANA e vai solicitar um aumento dessa demanda e a ANA vai ter que avaliar a disponibilidade de água lá no Rio São Francisco, fazer toda a avaliação que foi feita anteriormente. Outra preocupação dos senadores são as ações de revitalização do São Francisco. O representante do Ministério da Integração Nacional garantiu que 4 bilhões de reais já foram destinados para essas ações. Cada vez que nós cuidamos de uma nascente ou melhoramos a margem num pedaço do rio, nós percebemos que precisamos fazer mais em outra nascente, num trecho maior de margem, precisamos cuidar de mais esgotos, mais resíduos sólidos. É um programa que precisa ser permanente. A medida provisória 651 dá mais 4 anos de prazo para que as prefeituras de todo o país substituam os lixões por aterros sanitários. O prazo anterior, estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, venceu em agosto deste ano. A MP já foi aprovada pelo Congresso e aguarda sanção da Presidência da República. Substituir todos os lixões existentes no país por aterros sanitários é um desafio que exige capacitação técnica e investimento. O acesso aos financiamentos da União depende da elaboração de planos regionais de resíduos sólidos. Os 5.570 municípios do país também precisam elaborar planos técnicos para a gestão dos resíduos. No primeiro semestre, o assunto foi tema de 6 audiências públicas no Senado, que revelaram atrasos nos planejamentos estaduais e municipais. Dos 26 estados brasileiros, apenas 3 apresentaram planos regionais. Entre os municípios, só 30% elaboraram seus planos municipais. E destes, apenas 8 já estão implementando as ações previstas. O governo está, de forma bastante lenta, fazendo a primeira etapa, que seria de treinamento e qualificação de agentes no município, mas não está dando condições para que esses municípios possam efetivamente cumprir algo que a lei assim determina. O prefeito vai ser punido porque não conseguiu fazer, porque não tem recurso. Não adianta dizer que cabe ao município, é isso que eu falo. Mas o governo federal é contra a prorrogação da data para o fim dos lixões. Nós queremos a questão de resíduos sólidos no Brasil efetivamente resolvidas. E entendemos que não é prorrogando, empurrando com a barriga que a gente vai ter. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis também é contra o adiamento. Nosso medo é que, se houver a prorrogação do prazo, a lei caia no esquecimento e vire mais uma lei sem ação efetiva. A MP 651 não tratava diretamente do fim dos lixões, mas durante sua tramitação acabou recebendo uma emenda que estabelece mais 4 anos de prazo. Somente prorrogar o prazo sem dar condições efetivas aos municípios não resolve absolutamente nada. Mas também não resolve, senhor presidente, revogar, manter a lei que não foi cumprida e fazer de conta que está tudo bem. Com a perspectiva de veto do Planalto, tudo leva a crer que a batalha pela definição do prazo para o fim dos lixões no Brasil vai continuar. Foi uma exigência da oposição e de alguns setores, no sentido que fosse vetado os 4 anos e que nós procurássemos uma outra solução na medida provisória 656, exatamente fazendo não só a prorrogação de prazo, mas também indo buscar recursos para apoiar as prefeituras no trabalho, por exemplo, de construção de aterros sanitários. Nos aterros menores, o custo per capita e o preço da tonelada destinada ao resíduo acaba sendo mais alto, então é preciso que eles consigam se constituir em consórcios. Além disso, para alguns municípios como os do norte do país, que são municípios com áreas muito extensas, onde é difícil você trabalhar com consórcio, é preciso que haja um financiamento por parte da União e que flexibilize um pouco a questão da proibição de liberação de recursos para municípios inadimplentes. Se a gente simplesmente prorrogar e não tomar atitudes como essa, pode prorrogar por 10 anos, que daqui a 10 anos nós vamos estar discutindo novamente o não cumprimento da legislação. O Senado agora fica por aqui. Acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa desta quinta-feira. Uma boa tarde para você.